Olá pessoal, mais um vídeo que a gente vai fazer aqui da Vega Retífica e esse talvez com umas informações muito importantes. Vou falar de um fenômeno bem interessante que está acontecendo. Antigamente se falava que bloco de ferro fundido de motor não empenava, de fato é verdade, ele raramente deformava. Só que hoje em dia isso não é mais verdade. Hoje em dia de cada 10 blocos que nós pegamos aqui na retífica, e todos eles nós planamos quando trabalhamos cilindro, nenhum a gente deixa sem planar, de cada 10, 9 pelo menos está com deformidade, sem exagero algum, pelo menos 9 está com deformidade na superfície. Vou mostrar quem, acho que todo mundo sabe que é um bloco, mas quem não souber, o bloco do motor é esse aqui, vai o pistão tal, né? Para os leigos no assunto. Então, enfim, essa deformidade de superfície que acontece com os blocos está acontecendo porque eles não deixam o material envelhecer. Antigamente se fundia o ferro, né, ou fazia o ferro fundido, e ele é muito utilizado pelo seguinte: você derrete o ferro, joga no molde, abre o molde e está pronta a peça. Aí você vai para o acabamento, a usinagem, o que você vai fazer. Mas é muito fácil trabalhar o ferro fundido por causa disso. Derrete, joga no molde e está pronto, o modelo que você quiser. E, então ele é usado tanto em bloco de motor, bases de máquinas operatrizes, bases de ferramenta de ferramentaria para estamparia de porta, peças de carro ou qualquer outro tipo, enfim, é muito utilizado. Só que antigamente eles fundiam qualquer peça em ferro fundido, isso é um padrão, isso parece brincadeira, mas não é. Eles faziam a peça fundida e deixavam ela no tempo, deixavam ela no tempo aberto para tomar sol e chuva no pátio, ficava espalhada. Você entrava nas firmas, Volkswagen, Karmann-Ghia, firmas grandes que eu trabalhei inclusive, e você via um monte de moldes todos no tempo envelhecendo. Ele enferrujava todo, porque enferruja a superfície, né? Não penetra tanto lá dentro do ferro. Enferrujava a superfície, ficava aquele marrom, e ele ficava ali 2 anos pelo menos, 1 ano e pouco, 2 anos, quanto mais tempo melhor. Por quê? Porque depois que você funde, as moléculas do material ficam agitadas, os elementos lá dentro, os átomos, tudo ficam agitados. Ele leva muito tempo para se acomodar. Então você faz uma fundição de um bloco, e você pega esse bloco e deixa no tempo para envelhecer, 2 anos ali na chuva e no sol, ele envelhece, as moléculas se acomodam e o material mexe, ele mexe bastante. Aí a hora que ele se acomodou, parou, ele não mexe mais, dali ele não sai mais. Aí esse material ia para a usinagem. O que eles faziam? Abria o furo do cilindro do bloco, quando era bloco, né? Quando é do bloco que nós estamos falando, abre o furo do cilindro do bloco, plana a superfície, faz furação para prender peça, enfim, usina todo o bloco e deixava ele pronto. O bloco não mexia mais, ele não empenava mais. Isso acontece com bloco, isso acontecia com disco de freio, isso acontecia com tambor de freio. Todas essas peças que vão no carro, é sempre assim que funcionava, deixava envelhecer no tempo. Mas acontece que o mundo mudou e a produção tem que ser rápida, ágil e ligeira, porque é isso que vira o mundo. Então o que eles bolaram? Um sistema de jogar um ingrediente dentro do ferro fundido, químicos dentro do ferro fundido, para acelerar o envelhecimento dele e a acomodação das moléculas. Então ele dá aquela acelerada e você não precisa deixar no tempo 2 anos parado, porque isso causa problema. Você tem que estar sempre com 2 anos à frente, né, para poder trabalhar o material que você tirou. Então eles bolaram esse sistema. Só que esse sistema não é perfeito. Ele quebra um galho, mas não é perfeito. Então os blocos de motor que estão sendo feitos hoje em dia, de muitos anos para cá, já que estão sendo fundidos, é dessa maneira. Na fundição acrescentam químicos para acelerar o processo de envelhecimento, acomodação das moléculas, ele estabiliza e aí ele já usina e manda para o mercado. Mas não é um processo perfeito, não é como deixar no tempo. Então o que está acontecendo é que você tem hoje um bloco que você fez nesse sistema, usinou ele todo, planou superfície, abriu o cilindro, está perfeito. Você põe ele no carro para funcionar. Você ligou o carro, ele esquentou, esfriou algumas vezes, que o motor esquenta e esfria quando desliga. As moléculas acabam de se acomodar e há a deformidade nos blocos. Nós pegamos aqui bloco novo. O carro tinha 40 mil quilômetros, deu problema, não estava na garantia. Pegamos aqui para fazer o bloco. Ele estava empenado a superfície do bloco e deformado os cilindros. Era um Fire. O motorzinho Fire empena muito porque a espessura entre os cilindros é muito pequena, é muito fininho. Então ele é fraquinho, ele deforma com facilidade. E nós pegamos vários motores assim, muitos. Está acontecendo esse problema hoje em dia de muito bloco empenado por causa desse detalhe. Eles não deixam envelhecer, eles não dão tempo para envelhecer. E o processo de envelhecimento com químicos não é perfeito. Quer ver uma prova do que eu estou falando? Muito simples, que muita gente já viu, mecânicos, por exemplo, já viram. Você compra um disco de freio novinho na autopeça.
coloca no carro, o cara dá uma volta, passa numa poça d'água, volta com o disco empenado. Por quê? Antigamente não era assim, por causa do envelhecimento das moléculas. Quando ele começa a usar o freio, a pastilha de freio Vaderino no disco, ele esquenta. Na hora que passa na água, ele esfria, mas ele foi feito para isso. Só que como não houve tempo de envelhecimento, nesse momento que ele esquenta e esfria, as moléculas se mexem e se acomodam. É quando ele para de mexer. Se acomoda e empena o disco. Você vai com esse disco novinho, devolve na autopeça e fala, ó, empenou. Pega um novo, coloca e acontece o mesmo problema. O único jeito que você tem de resolver esse problema é dar uma volta com o disco e empenou, tira, leva num torneiro e manda facear as duas partes do disco, os dois lados do disco. Porque ele já mexeu, já se acomodou as moléculas. Faceou os dois lados, montou, nunca mais ele empena. A mesma coisa com blocos de motor. Você faz um bloco de motor novinho, você coloca para funcionar, em pouco tempo de funcionamento ele começa a deformar, ele empena e deforma. Se você retifica esse bloco, põe na superfície, abre cilindros, retifica ele, ele não empena nunca mais, porque já envelheceu, as moléculas já foram no lugar. Então as pessoas hoje estão falando assim, mas será possível que tanto bloco, todo bloco agora está empenado? Sim, de 10, 9 blocos estão empenados, pelo menos aqui na nossa retífica. E olha, a gente usa a retífica plana. Em termos de planicidade, de usinagem de planicidade, é o sistema mais perfeito que existe. Tanto é que ela não se chama, essa máquina aqui, logo aqui, ela não se chama plana. Plana, vou mostrar. Plana é essa outra aqui, ó, que usa a ferramenta bailarina. Aquela ali chama-se retífica plana, porque o serviço dela é de muito maior precisão, é retificado com pedra. Então, em todos os blocos que nós pegamos, passamos por lá e todos apresentam deformidade. Por isso você vê dentro do nosso Facebook tantos vídeos de blocos com deformidade. É por causa desse fenômeno. O pessoal está com muita pressa de fazer, jogar no mercado e o consumidor que se lasca. Na verdade, é isso, né? Por mais cruel que seja falar assim, mas essa é a verdade. Então não dá tempo de envelhecimento do material e está acontecendo esses problemas. Por isso, quando você fizer um cabeçote, você queimou a junta do seu cabeçote, você tira o cabeçote, fez, nunca foi mexido nesse motor, esse motor nunca ferveu, mas deu problema na junta, você tira, manda planar o cabeçote, às vezes o cabeçote nem está empenado, porque vem aqui vários assim, a gente avisa o cliente e fala, olha, seu cabeçote não estava empenado, a gente deu uma limpadinha de 5 centésimos, 6 centésimos, só para limpar, troca a junta, monta, o cara sai com o carro, roda 3 meses, 5 meses, queima a junta de novo. Tira o cabeçote, não é possível que durou tão pouco. Traz daqui, a gente mede tudo, mostra para a pessoa, fala, não está empenado, seu cabeçote está perfeito. É o bloco. Mas o bloco é ferro fundido. É justamente por isso. Os blocos hoje em dia mais modernos de alumínio têm a vantagem de não acontecer esse envelhecimento que acontece com o ferro fundido e essa deformidade. Tem essa vantagem. Por outro lado, se der uma fervida daquelas braba mesmo, num carro com um bloco de ferro de alumínio, ele vai empenar tanto quanto o cabeçote. E às vezes numa única fervida, esses carrinhos 3 cilindros principalmente, você perde o motor inteiro. Porque o bloco tem que rebaixar tanto para endireitar e o cabeçote tanto que você acaba perdendo o motor. Nós temos soluções aqui. A gente enche superfície de bloco para levantar, usina as camisas porque elas deformam com a caloria, enche a superfície do cabeçote para levantar e volta tudo à medida estándar. A gente faz isso, deixa perfeito com garantia. Mas é um serviço, né, muito caro que você tem que fazer para não perder o motor. Enfim, o que é importante saber? Bloco de ferro fundido hoje em dia empena sim, e muito, e é por causa da pressa que eles têm em fabricar e pôr no mercado. Esse era o vídeo de hoje. Mais tarde a gente vem com outros que tenham mais instrução sobre outros assuntos. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.